Meu nome é Haroldo. Aqui em Belo Horizonte todo mundo sempre me chamou de Roldão. Nasci no Barreiro, cresci no Barreiro, trabalhei 42 anos numa fábrica de autopeças aqui no bairro. E foi nessa mesma cidade, nessa mesma rua, nessa mesma casa de paredes caiadas e quintal com pé de manga, que criei os meus 3 filhos, Marcelo, Renata e Eduardo. Dei o que tinha e o que não tinha, eu fui buscar com unhas e dentes. Troquei fralda, levantei de madrugada com febre de criança, perdi noite de sono contando trocado para ver se fechava o mês, sem deixar a geladeira vazia. Paguei faculdade dos 3. Não foi fácil. Minha coluna até hoje reclama das horas que fiquei curvado na linha de produção, do calor que subia do chão de cimento, do barulho constante das máquinas que me deixou um zumbido no ouvido direito que nunca mais foi embora desde os anos 80. Mas eu não me arrependo. Jamais me arrependi de nenhum dia daqueles, porque tudo aquilo tinha um sentido, tinha um rosto. Tinha 3 rostos que eu conhecia desde antes de nascerem, que eu aprendi a amar de um jeito que não consigo explicar com palavras, porque é um amor maior do que a língua portuguesa inteira consegue conter. O problema é que esses rostos foram crescendo, foram ganhando o mundo, foram formando as próprias famílias, o que é justo, o que é natural, o que é exatamente como deve ser. Mas em algum ponto do caminho, sem que eu percebesse, fui ficando para trás. Fui virando paisagem, fui me tornando aquele pai que existe no passado, nas histórias de infância que contam para os próprios filhos, mas que não tem muito espaço no calendário agitado de quem ainda tem a vida toda pela frente. Durante meses eu tentei não enxergar isso. Ficava inventando desculpas para eles dentro da minha própria cabeça, como um advogado que defende o cliente mesmo sabendo que ele está errado. O Marcelo tem os filhos pequenos, está sempre ocupado com escola e briga de criança. A Renata mora em São Paulo agora. A rotina de lá é diferente. A cidade grande come a pessoa viva e cospe os ossos no metrô. O Eduardo trabalha demais. O rapaz não para nem no fim de semana. Sempre tem uma obra, uma reunião, uma urgência nova. Eu entendia tudo. Eu justificava tudo. Mas lá no fundo, naquele lugar quieto e honesto que fica escondido no meio do peito, eu sabia a verdade que não queria enfrentar, e a verdade doía mais do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido, mais do que os dias de calor na fábrica, mais do que a dor nas costas, mais até do que a partida da minha Zilda, que foi embora cedo demais e me deixou com essa casa grande e esse silêncio que só foi crescendo com os anos. O ritual era sempre o mesmo. De tarde, quando o sol começava a baixar e o quintal ficava numa luz dourada que parecia bonita de fora, mas pesava por dentro, eu pegava o telefone e discava um dos números. Às vezes o Marcelo, às vezes a Renata, às vezes o Eduardo. A caixa postal atendia quase sempre. E eu deixava recado com aquela voz de pai que tenta não parecer carente, mas que é transparente como vidro, que qualquer filho que me conhecesse de verdade saberia o quanto custava a serenidade forçada daquelas palavras. Oi, filho, é o pai. Liguei só para saber como você tá. Me retorna quando puder, tá bom? Depois eu colocava o telefone sobre a mesa e ficava esperando. 1 hora, 2, um dia inteiro. Às vezes 2 dias, às vezes uma semana inteira, nada. No Natal, chegava uma mensagem curta no WhatsApp. Feliz Natal, pai. Às vezes com um emojizinho de árvore verde, às vezes sem nada além das palavras nuas. E eu ficava olhando para aquelas letras na tela como quem tenta encontrar calor numa fogueira que apagou faz tempo. Eu sei que fui um pai com falhas. Todo pai é. E todo pai que diz que não errou está mentindo para si mesmo. Trabalhei demais quando eles eram pequenos. Me ausentei de algumas coisas que não deveriam ter ficado sem mim. Perdi apresentações da escola porque o turno não deixava. Cheguei tarde em mais de uma festa de aniversário com aquela cara de cansaço que as crianças percebem antes de qualquer adulto. Fui duro quando devia ter sido mais gentil.
E fui calado quando precisavam que eu falasse, mas estive presente. Não abandonei. Amei do jeito que aprendi a amar, que era o jeito do meu pai, que era o jeito dos homens da minha geração. Mais de ação do que de palavras, mais de esforço silencioso do que de abraço demorado. Mas amor era sim, sempre foi e ainda é. O que eu não conseguia aceitar era a sensação de que esse amor tinha prazo de validade. Que eu tinha servido ao propósito da paternidade e agora estava encostado num canto, como aquela poltrona velha que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que também ninguém mais usa nem olha direito. Foi numa tarde de quarta-feira, com o ventilador de teto girando devagar e o silêncio da casa pesando como laje de concreto sobre os ombros, que eu parei e me fiz uma pergunta que nunca tinha tido coragem de formular direito, nem mesmo dentro da minha própria cabeça. Se eu precisava ficar lembrando os meus filhos de que eu existia, será que já tinha sido esquecido faz muito tempo e a única que ainda não sabia dessa verdade era eu? Aquele pensamento me atravessou do peito até a nuca como um vento frio que não tem de onde vir numa tarde de calor. Eu fiquei parado no meio da sala com o telefone na mão e não liguei para ninguém. Pela primeira vez em meses, não deixei nenhum recado. Fiquei quieto. E o silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não era deles. Era meu. E era diferente. Ali comecei a entender uma coisa que meu avô Benedito, que era homem de poucas palavras, mas de muito saber, certa vez me ensinou quando eu era menino e chorava porque não conseguia pegar uma borboleta no quintal lá no Barreiro. Ele disse, com aquela calma de quem já viveu o suficiente para não precisar de pressa, "Hold on. Se você correr atrás da borboleta, ela sempre vai fugir. Mas se você construir um jardim bonito, ela vem até você por vontade própria. E se não vier, pelo menos você vai ter um jardim." Na época eu tinha 8 anos e entendi apenas pela metade. Aos 84, finalmente entendi o que ele quis dizer com cada sílaba daquelas. Mendigar atenção não é receber amor. Eu passara meses colado num ciclo que me diminuía a cada volta que dava. Cada recado que deixava na caixa postal sem resposta tirava um pedacinho da minha dignidade. Cada mensagem de Natal, recebida com indiferença, encolhia algo dentro de mim que eu precisava urgentemente parar de deixar encolher. E eu, que enfrentei 42 anos de fábrica sem dobrar a espinha, que sustentei essa casa sozinho depois que a Zilda foi embora, estava me curvando diante de uma ausência que eu mesmo estava alimentando com a minha insistência ansiosa. Naquela noite, deitado na cama com o teto me olhando de volta e a cidade de Belo Horizonte fazendo seu barulho lá fora, eu fiz as pazes com o passado. Revisitei os erros, reconheci o que precisava ser reconhecido e então, com a consciência tranquila de quem cumpriu o que tinha que cumprir, decidi que não carregaria mais aquele peso. O contrato invisível da paternidade, criar, proteger, educar, esse contrato eu honrei com tudo que tinha, não com perfeição, mas com presença real. E se os meus filhos carregavam mágoas antigas, essa era uma bagagem que pertencia a eles. Eu já havia carregado peso suficiente nessa vida. Faltava agora fazer a coisa mais difícil, parar de aguardar na janela como quem espera chuva no sertão seco. Era hora de construir o jardim. Não sabia ainda exatamente como fazer isso, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que a resposta estava dentro de mim e não do outro lado de uma linha telefônica que nunca tocava quando eu precisava ouvir. Construir um jardim. Simples de dizer, difícil de começar quando você tem 84 anos, 2 joelhos que protestam ao subir escada e uma rotina que durante 5 anos girou em torno de uma poltrona, de um ventilador e de um telefone que não tocava. Mas o avô Benedito tinha razão, sempre teve, e eu aprendi cedo que os velhos de verdade, os que carregam experiência como quem carrega a ferramenta, não jogam palavras ao vento por acaso. O primeiro passo foi o mais doloroso.
e não porque exigiu esforço físico. Foi doloroso porque exigiu que eu me olhasse no espelho sem me poupar. Precisei matar a culpa que morava dentro de mim como hóspede que ninguém chamou, mas que foi ficando, ocupando espaço, comendo o que tinha na geladeira, dormindo na melhor cama. Precisei me perdoar. Não de mentira, não daquele perdão raso que a gente diz para si mesmo só para se sentir bem por um dia. Um perdão de verdade, que desce fundo e reconhece os erros sem negar nenhum, mas que também reconhece o esforço, os anos, o amor que existiu mesmo nas formas imperfeitas que ele tomou. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Cumpri minha parte. Essa foi a conclusão a que cheguei naquela noite, deitado no escuro. E quando a manhã chegou, eu levantei diferente. Não mais leve de uma hora para outra, porque a vida não funciona assim, mas com uma firmeza nova que eu não sentia faz muito tempo. A mudança começou num cartaz colado no mural da farmácia do bairro, daqueles cartazes modestos que ninguém olha direito. Oficina de marcenaria para adultos. Encontros às terças e quintas. Eu fiquei olhando para aquele papel com letra meio torta e senti alguma coisa que não consegui nomear de imediato. Só na calçada de volta para casa percebi que era curiosidade. Uma curiosidade simples, limpa, sem nenhuma expectativa por trás. Fui na terça seguinte. A oficina ficava num galpão pequeno no fundo da casa de um homem chamado Hélio, que era mais novo do que eu, uns 20 anos, mas que trabalhava com madeira desde os 15 e sabia cada tipo de grão, cada veio, cada segredo daquele material como quem conhece a própria família. Ele me recebeu sem cerimônia, me deu um avental, me colocou na frente de uma peça de embuia e disse: "Aqui a regra é uma só. Respeita a madeira e ela te respeita de volta." Não sei explicar o que aconteceu nas primeiras semanas na oficina. Algo foi se reorganizando dentro de mim enquanto eu trabalhava com as mãos, enquanto lixava uma superfície áspera até ela ficar lisa e macia, enquanto o cheiro de madeira recém-cortada foi ocupando um espaço que o silêncio tinha tomado. As mãos que passaram décadas apertando parafusos numa linha de montagem encontraram um novo propósito, e as horas, que antes passavam devagar e pesadas como pedra, começaram a ter consistência diferente, mais firmes, mais cheias. Nas mesmas semanas, comecei a ir ao parque do bairro nas manhãs de sábado, onde um grupo de aposentados se juntava para jogar xadrez debaixo das árvores. Entrei na roda com humildade, porque xadrez nunca foi meu forte, e tomei golpe de gente muito mais nova que eu várias vezes, mas ria. E o seu Argemiro, um mineiro de Montes Claros que veio para a capital na juventude e nunca mais voltou, virou meu parceiro de tabuleiro e de conversa. Ele tinha histórias que valiam mais do que qualquer coisa que eu pudesse assistir numa tela. E ele ouvia as minhas do mesmo jeito. Resgatei também a cozinha. Durante muitos anos depois que a Zilda foi, eu cozinhei por obrigação. Uma coisa triste, de sobrevivência, sem prazer nenhum. Mas havia uma receita que minha mãe me ensinou ainda menino, uma moqueca de peixe com dendê e coentro fresco que ela fazia nos domingos de inverno e que enchia a casa de um cheiro que até hoje me bate no peito quando lembro. Comecei a fazer de novo. Fazia panela grande mesmo que só eu fosse comer. Às vezes levava uma marmita para seu Argemiro e para o Hélio da oficina. A comida foi voltando a ser o que sempre foi, um ato de amor, e não apenas necessidade. Aos poucos, sem que eu planejasse, algo dentro de mim foi mudando de eixo. Eu deixei de ser o homem que esperava para me tornar o homem que vivia. A diferença parece pequena, dita assim, mas é enorme quando você a sente na pele. O vazio que ficava no meio do peito todo fim de tarde foi sendo preenchido por outras coisas, por conversas reais, por risadas genuínas, por pequenas conquistas diárias,
como a gaveta que encaixou perfeita depois de 3 tentativas, como a partida de xadrez que eu quase ganhei do Argemiro numa manhã fria de julho. E então aconteceu uma coisa que eu não esperava, ou melhor, que esperava, mas tinha parado de esperar, que é diferente. Quando as ligações insistentes cessaram, quando as mensagens ansiosas pararam de chegar toda semana, quando o meu silêncio mudou de natureza e deixou de ser um pedido de socorro para se tornar um espaço de autonomia, os meus filhos começaram a sentir uma ausência diferente. Não a ausência deles em mim, mas a minha ausência neles. O Marcelo ligou numa tarde de quinta-feira. Eu estava na oficina, com as mãos sujas de lixa e a cabeça na mesa que estava construindo, e quase não atendi, mas atendi. E quando ele ouviu a minha voz firme, ocupada, com o barulho de fundo da oficina, ele perguntou: "Pai, você está bem? O que é esse barulho?" E eu, sem drama, sem ressentimento, contei sobre a oficina, sobre a embuia, sobre o Hélio e suas regras de respeito à madeira. O Marcelo ficou em silêncio por um segundo e depois disse: "Que legal, pai. Juro que não sabia que você fazia isso." A Renata ligou 2 semanas depois. O Eduardo no mês seguinte. As conversas mudaram de tom. Não eram mais sustentadas pela culpa. Não eram mais aquele constrangimento de filho que liga porque sabe que deveria ter ligado antes. Eram conversas de interesse. Perguntavam sobre a mesa, sobre o xadrez, sobre a moqueca. E eu contava. Não guardava nada, não cobrava nada, não fazia peso, só contava. Aprendi também, nesse caminho, que nem sempre o jardim atrai todas as borboletas. Existe a possibilidade real e que precisa ser aceita de que mesmo após reconstruir a própria vida, alguns filhos permaneçam distantes por razões que estão neles, não em mim. E aprendi que isso também precisa ser acolhido, não com rancor, não com amargura, mas com a serenidade de quem fez o que podia e não pode forçar o que não quer chegar. Não posso obrigar ninguém a me amar, mas posso, com toda a certeza, me recusar a deixar que a ausência de alguém destrua a minha autoestima e o meu prazer de estar vivo. Hoje o telefone pode ficar dias sem tocar, e eu não estou mais parado na poltrona esperando que o visor acenda. Estou na oficina trabalhando numa nova peça, ou no parque levando golpe do Argemiro no xadrez com uma risada no rosto, ou na cozinha com o dendê esquentando na panela e o coentro recém-picado na tábua. Estou vivendo. Se os meus filhos quiserem fazer parte disso, a porta está destrancada como sempre esteve. Mas eu não fico mais imóvel no batente, aguardando passos no corredor. Aos 84 anos, Haroldo Roldão entende que a sua identidade não é definida por quem visita aos domingos nem pela frequência das mensagens no celular. É definida pelo homem que encara no espelho todas as manhãs. Um homem que trabalhou duro, amou profundamente, errou como qualquer ser humano erra, mas que hoje escolhe viver com dignidade. O silêncio pode continuar alto lá fora, mas dentro de mim, finalmente, a paz.